você se lembra, na última aula nós estávamos calculando a interação do campo magnético de uma amplitude qualquer, intermediária, não pode ser considerado fraco nem forte comparado com a interação hiperfina. E nós montamos essa Hamiltoniana, nós fomos lá e explicamos como que você tem que resolver, montando a matriz que compõe cada um dos estados e resolvendo. Expliquei como calcula o fator giromagnético efetivo e aí nós partimos para o cálculo. Calculamos o fator giromagnético efetivo, o GJ, e eu falei que agora tendo isso, basta você calcular aqui os elementos de matriz, montar uma matriz 2x2 e fazer a diagonalização. Daí, naturalmente, sai tudo. Ah, eu quero considerar todos os estados F. Não tem problema. Dado um F, você tem diferentes MFs, você considera todos, vai montar uma matriz grande que ela é feita por blocos, 2x2, que você pode tirar todas as energias, porque uma matriz que é feita de blocos, todo mundo sabe diagonalizar. O resultado desse cálculo é uma expressão para a energia de um estado FMF qualquer na presença de um campo qualquer. E essa fórmula foi primeiro deduzida pelo Rabi e por uma outra pessoa, e ela chama Breit-Rabi fórmula. Então, é uma fórmula que me dá quem é a energia total para um campo qualquer. E ela está levando em conta a estrutura hiperfina junto com o campo. Isso tudo sai dessa conta. O H0 da Hamiltoniana que a gente considerou tem o termo AJ, aquele negócio todo, que aqui nessa fórmula, para ficar igual ao que tem aí nos livros, eu coloquei o AJ vezes I mais meio como a constante NiHFS, que é Ni de estrutura hiperfina, Hyperfine Structure. Tá certo? E o que nós temos aqui, salientando bem, é uma fórmula que me dá a energia de um estado qualquer, fazendo a diagonalização. E ela depende de um valor X, que nós chamamos de X, que nada mais é o valor do campo multiplicado por uma série de constantes aí do problema. Tá certo? Dentro da fórmula, obviamente, então aqui é o valor do X, ele tem o fator giromagnético eletrônico, da órbita mais do spin, tem o fator nuclear, tem o valor do campo, portanto X maior significa maior campo, normalizado aqui pelo valor da energia de estrutura hiperfina. O mais e menos advém da composição do F. Lembre-se que nós estamos pegando um sistema que tem J igual a meio. É só para isso que pode, porque senão a matriz não dá 2x2. O J tem que ser meio. Portanto, o F é a composição de I mais ou menos meio. Isso aqui é importante também lembrar, porque o I sendo mais ou menos meio, esse mais ou menos que aparece aqui é o mais ou menos que aparece aqui. Tá certo? Se você estiver considerando um F que é o I mais meio, é mais. Se você estiver considerando um F que é I menos meio, é menos. Tá bom? O NiHFS, que é o valor da energia típica da estrutura hiperfina para campo zero. Se você fizer campo zero, isso aqui vai desaparecer. Basicamente a energia vai dar isso e a parte do campo vai separar, vai dar zero também, desaparece tudo aí. Então isso vira a estrutura hiperfina. Tudo bem? Muito bom. Então você tem agora uma expressão que te dá a energia de cada estado FMF na presença de um campo. Isso vale para campo fraco, vale para campo intermediário e vale para campo forte. E uma série de coisas interessantes acontecem aqui. Esse é o valor da energia, mas você pode também calcular a função de onda para ver algo muito interessante, que é o desacoplamento do spin nuclear com o spin eletrônico, muitas vezes utilizado. Não pode esquecer que para o uso da fórmula você tem que saber quem é o mais e menos, que ele advém desse termo, que na verdade
ele está considerando aqui mais e menos, e a composição, obviamente, vai ser devido aos estados que têm o mesmo F. Às vezes, o magneto nuclear é muito pequeno, esse termo aqui nós podemos desprezar. Se a gente despreza esse termo, nós ficamos, então joga isso fora, você fica com esse termo todo aqui, que é um valor constante, que é o valor da estrutura hiperfina, vezes um valor que depende do campo, que tem essa dependência parabólica aqui, como a gente está vendo. Eu vou considerar um exemplo que o I é 3/2, por acaso é o átomo de sódio, e o S é meio, por acaso é o estado S do átomo de sódio. Com o I 3/2 e o S meio, eu tiro aqui dois possíveis valores do F. Então o F pode ser 2, como o F pode ser 1. Se o F for 2, eu vou ter os seguintes MFs. Eu vou ter 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Então eu tenho, na verdade, 5 estados aqui. Se o F for 1, eu tenho para o valor do MF 1, 0, menos 1. Tá certo? Então, considerando esse estado, nós vamos determinar, basta pegar a fórmula de Breit-Rabi, que nós já resolvemos, e calcular os valores aqui. Aqui o MF tem determinados valores, o X, aqui o Mzinho e o Emão é a massa do elétron e a massa do núcleo, né? Esse termo também vai ser muito pequenininho, normalmente a gente pode até esquecer, mas eu tenho que ir lá calcular o fator giromagnético efetivo, que eu já calculei anteriormente, e aí colocando aqui você vai ter os vários estados MFs. Aqui eu falei que esse termo é pequeno, mas pode deixar ele junto aí, porque vai ser importante. Para campos fortes ele acaba sendo importante. Eu não falei para você jogar fora, falei que muitas vezes, em algumas situações, você pode desprezar esse termo. Mas aqui tem o MF, que multiplicado pelo campo vai determinar uma série de coisas, e o X dominante ao quadrado, que é proporcional ao campo, portanto será dominante. Esse X quadrado vai ser dominante para campos fortes. Você já começa a ver que para campos fortes, se eu esquecer todo o resto, raiz quadrada de x ao quadrado é x. Isso vai linear com o campo, como a gente já havia visto. Da mesma maneira que para campos muito pequenos, joga tudo isso fora, dá só essa parte aqui. A estrutura hiperfina mais o termo que separa os MFs. Então os limites nós já calculamos. E a gente pode verificar com rigor que esses limites batem muito bem. Muito bem. Como que então aparece a estrutura? Como ela é? Bom, essa estrutura ela é maravilhosa porque ela é assim como eu estou mostrando aqui. Então eu tenho dois estados, como eu falei. Eu tenho o F igual a 2 e o F igual a 1. Eles estão separados por uma energia, que é a energia de campo zero. Não tem campo, isso aqui é a famosa estrutura hiperfina, que está relacionada com o NiHFS. Aqui eu estou colocando o valor da energia calculada pela fórmula de Breit-Rabi, dividido por isso. Tá bom? Muito bem. Do F igual a 2, sai 5 níveis. E aqui eu vou separar em regiões. Isso aqui é uma região de campo fraco. Aqui eu tenho uma região de campo intermediário. E aqui eu tenho uma região de campo forte. Tá certo? Então, as 3 regiões que a gente calcula, obviamente a fórmula de Breit-Rabi contém tudo isso. E aí agora eu vou representar cada um dos níveis. Então eu vou você pode olhar aqui que para campos fracos, que significa valores do campo, o MiB, B, muito menor do que o valor da energia de estrutura hiperfina. Para esses limites,
praticamente nessa pequena região aqui, ó. Se você olhar, você vai ver um gráfico que é simplesmente linear. Um vai para cima e ele vai, o 0 é 0, e então ele faz, mais ou menos, ele sai linearmente com o campo. Mesma coisa para o estado de baixo. Nessa pequena região de campo baixo, vale isso. Agora vem a região de campo intermediário, onde os estados começam a ter. O estado de mais alta energia, quase sempre, ele vai indo linear. Mas os outros têm essa curvatura. Essa curvatura vai depender de qual estado você se encontra e ele vai crescendo. Então você tem um espaçamento que depende fortemente do campo. Aqui tem um estado que desceu e subiu. Isso é permitido porque dentro lá você tem sinais contrários dependendo do valor do MF. Portanto, você tem uma parábola que dá pontos de mínimo, tá certo? E tem aqui estados que só desce. Essa é a região do campo intermediário que eu estou desenhando aqui para vocês. Tá certo? Então você tem uma dependência do campo de acordo com a relação da fórmula que nós calculamos do Brit-Rabi. Mesma coisa para o estado F igual a 1. Você vai ter os MFs que apresentam essas dependências aqui descendo. Aí você vai agora para o campo forte. Quando você chega na região de campo forte, esses estados praticamente são lineares. Eles estão separados dependendo do valor do MI, porque aí o MI é apenas uma perturbação no estado. E aqui você nota o seguinte, todos eles têm o mesmo MJ. O que aconteceu para campos altos é que você criou um bundle de nível crescendo que tem o mesmo MJ e diferentes MIs. E isso leva aos vários MFs. Mesma coisa aqui embaixo. Se lá o MJ era meio, aqui vai ser o contrário. Aqui você tem os vários possíveis MI, tem aqui os MJs agora, todos iguais. Lembre-se que aqui é um caso de J igual a meio. Então, por exemplo, poderia ser o estado oeste. Então, e aqui os vários MF. O que é muito interessante, e isso advém devido à simetria aí que vai ter que ter na composição daqueles vetores de base. Aqui o MJ é invertido com relação ao campo. Por quê? Porque quem dominou a interação é o elétron. Esse bundle de estados que você tem aqui, praticamente indo linearmente para baixo com o campo magnético, advém desse estado de spin aqui. Tá certo? E a estrutura para o MF total é invertida. O mais alto aqui, desse bundle, ele é o menor MF, que é o menos 2. Enquanto lá em cima era o 2, o MF era 2. Tá certo? Aqui é o menos 2, é o estado superior desse bundle aqui. Se você fixar um campo e fazer um corte aqui, você vai ver que o MF menos 2 é o estado superior. Então há uma inversão, na verdade, né? E o que é interessante é que tem esse estado daqui, que era o estado 2 menos 2, ele vem diretamente e vem se juntar ao baixo. Porque o 2 menos 2, ele tem que necessariamente ser a composição do menos 3 meios com menos meio. Ele tem que ter o spin menos meio. É o único que tem a componente de spin MS ou MJ, aqui no caso, menos meio. Os demais têm meio. Então a orientação do spin, sua componente Z, é que determina todo esse comportamento do campo. Tá certo? Como eu disse, não dá para ver com uma visão geral, então eu peguei e plotei aqui para vocês verem. Aqui seria o bundle que tem o MJ meio e aqui menos meio. Tá certo? Então eu vou colocar todos os estados que vão subir com o campo quando o campo se torna forte e vou colocar os estados que vão descer com o campo, porque eles têm uma componente de spin, na verdade, menos meio.
Tá certo? E aqui nós temos a região de campo intermediário, a região aqui de campo fraco e a região de campo forte. E eu mandei vocês notarem que o MJ desse bundle todo é meio. E o MJ desse bundle todo é menos meio. Quando eu chego nessa região, eu praticamente estou desacoplando, né? Eu estou separando a componente de spin do nuclear. Então aqui, nessa região, não separa, é uma mistura. Mas aqui separou, porque aqui, necessariamente, eu estou selecionando todos os estados que advêm de um estado de spin meio. Componente Z, obviamente, meio. E aqui, componente menos meio. Certo? Bom, vocês têm isso nas notas de aula, tem isso na apostila, explicado adequadamente. E com isso a gente monta essa estrutura de níveis maravilhosa aqui, que mostra todo o comportamento do campo, dos estados eletrônicos, com a estrutura hiperfina, na presença de um campo arbitrário. Bom, isso não é suficiente. Nós queremos calcular os estados, nós queremos calcular a função de onda. Para fazer isso, não basta só calcular a energia. Tem que pegar a matriz, diagonalizar, calcular não apenas os autovalores, mas também os autovetores daquela matriz 2x2. Novamente eu vou pegar como exemplo o sódio, no seu estado S,5, 3S,5, com o núcleo 3 meios. Quando eu faço isso, eu já havia mostrado lá atrás que os vetores, os componentes de base que eu vou considerar nessa notação MI e MJ são esses. Tá certo? Aqui estão todos, ó. Tanto para o F igual a 2 como para o F igual a 1. Tá todo mundo aqui. Todo mundo aqui no enquadrado. Note que para o 1,1, você vai ver que ele tem os mesmos estados que o 2,1 tem. Por quê? Porque o MF é 1, ele pode vir da composição de 2 MI e MJ. Esses dois estados aqui, se você vê, os vetores são praticamente iguais, mas eles são ortogonais entre si. Se eu fazer a multiplicação desses estados, dá zero, como é solicitado pela mecânica quântica, e assim por diante. Muito bem, então agora, para fazer a conta completa, eu considero a estrutura hiperfina completa, está aqui, com todos os campos, faço a matriz, diagonalização, levo em conta os valores desses operadores. Aqui nós temos que usar aquele truque de determinar quem é I mais e menos, que é o de levantar e abaixar, J mais e menos, que é aquele que levanta e abaixa. Esses elementos de matriz podem ser facilmente calculados, né? O cálculo aí, aqui a gente dá, tudo isso está inclusive nas notas, como é a ação de cada um desses operadores, porque agora eu vou escrever a hamiltoniana completa. Essa é a hamiltoniana completa. Vou atuar naquelas matrizes que eu havia mostrado para vocês e vou calcular todas as energias, na verdade, que advém aí da fórmula de Brittin-Rabi. Não há dúvida que advém, porque é assim que a fórmula de Brittin-Rabi é obtida, mas vou obter também, quando eu monto a matriz, ó, essa é uma matriz, né? Essa é a matriz para o estado 2,0 e 1,0. Daqui vai sair dois estados. Por quê? Porque esses dois estados, quando eu exijo que o determinante dessa matriz, com esses elementos de matriz, seja zero, vai sair as energias e vai sair também os coeficientes que compõem esses estados para formar os altos estados. Bem, nós temos que fazer todo esse cálculo e aí a gente determina o valor da energia. Aqui eu calculei por 2,2, aqui seria o 2,0, então vai sair dois valores, porque eu tenho o mesmo MF, 0 e 0 aqui. Então eles vão ter a composição de 2, porque eles vão, como eu mostrei aqui, o 2,0 e o 1,0 tem a mesma composição dos estados, que são aqueles que vão entrar nessa matriz que eu vou formar. Tá certo?
Isso é coisa que a gente aprende lá nas bases da mecânica quântica. Eu montei aqui a matriz, utilizando isso aqui, calculando com todos os detalhes aí qual o elemento de matriz. Mas essa é a matriz, olha. Essa é a matriz aqui que a gente obtém. E o determinante dela tem que ser 0. Portanto, daqui vai, quando eu fizer o determinante igual a 0, sai as energias, que coincide com as energias da fórmula de Brit-Rabi. Você pode verificar. Deve, acho que tem até uma atividade que é isso. Mas o que é mais importante é que sai um valor para o autoestado. Então, o autoestado 2,0, ele é composto desse estado, com esses coeficientes. Por que esses coeficientes são importantes? Porque ele mostra para mim, quando o campo cresce, quem sobrevive, tá certo? Um estado desaparecia, ficava só o outro. Então, aqui na composição 2,0, se eu voltasse a minha expressão, se você voltar ao 2,0, que é esse estado aqui, ó. Esse aqui é o 2,0, tá vendo esse estado aqui, ó? Esse terceiro aqui, ó. Esse estado aqui é o 2,0. Ele vem, abaixa, sobe e vai embora. Chega uma hora que ele só tem a componente meio, como eu te disse. Tá bom? E se você pegar o 0 aqui, chega uma hora que também ele só tem a componente menos meio. Muito bem. Isso aparece aqui no meu autoestado? Aparece. Porque à medida que o campo cresce, você vê que esse coeficiente aqui é o coeficiente da base meio menos meio. Aqui é MI e MJ. Tá bom? E esse aqui, à medida que o campo cresce, esse denominador vai crescer, vai matar esse cara. Esse aqui vai para 0. Então ele elimina essa componente de spin, ficando apenas com o meio. Porque para campos, à medida que o campo cresce, essa componente vai ser suprimida e essa componente vai ser ampliada, vai ser valorizada. Então, esses coeficientes aqui são extremamente importantes para a gente produzir sistemas polarizados, que a gente chama. Sistemas spin polarizados. Então, quando eu coloco o hidrogênio, por exemplo, que tem uma estrutura hiperfina que é 1 e 0, na presença de um campo magnético, ali eu crio um bando de estados que tem um spin do elétron polarizado. O spin, a componente de spin para cada um desses estados passa a ser pura. Esse é como a gente faz a polarização desses sistemas. E aí eu poderia fazer também para o 2, 1 e 1, 1. Essa é a matriz que eu tenho. Aqui sairiam as energias. Na diagonalização, você tem as duas energias muito bem determinadas, porque os estados que eu estou considerando é 3 menos meio, meio e meio. Faço todos os sanduíches, crio a matriz, utilizo lá todas as formas de calcular o elemento de matriz, sai as energias que coincidem com a energia de Brit-Rabi, porque nós estamos lidando com J igual a meio, sai também os valores de coeficiente dos autovetores, que permite eu analisar como vai ser a progressão. Para esse estado que eu compus, F igual a 2 e F igual a 1, eu tenho aqui todas as energias calculadas. E esses As aqui são os AJs, o B é o valor do campo magnético, e eu deixei explícito aqui, porque essas expressões coincidem exatamente com essa estrutura de nível. Então vai ter o bundle de nível para cá, esse aqui é o que vai decrescer com o campo, e essa estrutura de níveis para cá. Então, você vê, utilizando aí a interação hiperfina na presença do campo magnético, eu posso resolver esse problema e ter como é a estrutura de níveis como função do campo, que é extremamente útil para tudo, para muita coisa. Inclusive as técnicas de espectroscopia que tentam lidar com essas estruturas hiperfinas, como é o caso de metrologia. Se a gente estivesse tratando aqui o átomo de césio, eu tenho que procurar um campo que faz com que a transição que eu quero considerar,
ela independa do campo. Aí eu determino ali um padrão que fica independente do campo e assim por diante. Muito bem. Esse é um cálculo que é quase rotina para quem trabalha com átomos que têm estrutura hiperfina e que precisam estar na presença dos campos magnéticos. Bom, com essa aula eu dei uma visão geral e a sequência das outras do átomo de um elétron com estrutura hiperfina na presença de campos magnéticos. Agora nós vamos entrar na próxima aula um pouco no campo elétrico. Da mesma maneira, vamos simplificar um pouco, mas vamos lidar o campo elétrico, que é outra natureza. Interage de outra maneira com a estrutura eletrônica. Não é verdade? E, feito isso, nós terminamos os campos estáticos e partimos para os campos oscilatórios. Até a próxima aula.